Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Olá, irmãos. Sou o pastor Nicolas e eu estou aqui gravando este estudo bíblico fora das nossas reuniões aos finais de semana, porque nas EBDs nós temos estudado o livro de 1 Reis, o primeiro livro dos reis. E na última vez em que estivemos em nossa escola bíblica, no capítulo 21 de 1 Reis, infelizmente o equipamento que nós usamos para gravação não pôde gravar direito, e a gente acabou perdendo a gravação que ocorre durante a nossa escola bíblica. Só que como nós estamos justamente expondo sequencialmente o livro de Reis, especialmente o ministério do profeta Elias, eu estou gravando esta aula aqui para que aqueles que acompanham toda a sequência não fiquem com um buraco no meio da exposição. Então hoje nós estudaremos aqui 1 Reis, capítulo 21, versículos de 1 a 16. Na verdade, nós estamos numa sequência que aborda o capítulo 21 inteiro. Mas, nesse primeiro momento, nessa primeira parte, nós vamos estudar só os versículos de 1 a 16. Os irmãos devem se lembrar, na história de 1 Reis, que nós temos estudado, que o foco, evidentemente, do livro de Reis está nos reis de Israel e nos reis de Judá, e na impiedade, na maldade desses homens, no que eles fizeram de idolatria, na rejeição a Deus e nas consequências disso, não só para eles, para a monarquia de Israel, mas também para o povo. E no meio dessa narrativa dos livros de Reis, de 1 Reis e 2 Reis, nós temos o período do reinado de Acabe, que, casado com Jezabel, uma pagã, foi talvez um dos piores, se não o pior rei que Israel, o reino do norte, teve. Na última vez que estivemos em 1 Reis, nós estudamos os conflitos militares de Israel com a Síria, de Ben-Hadad. E agora nós vemos no capítulo 21 de 1 Reis uma história que acentua ainda mais a condenação de Acabe e que é uma expressão da infidelidade de Israel como um todo. Não é apenas a monarquia que está afastada de Deus, não são apenas os reis que rejeitaram a Deus. Todo o povo de Israel está afastado de Deus. E à luz do capítulo 21 de 1 Reis, que conta a história de Acabe, Jezabel e Nabote, nós percebemos que o ímpio consegue piorar ainda mais a sua situação e consegue trazer ainda mais ira divina sobre si. Em Acabe e Jezabel, nós vemos um exemplo vivo do que é a impiedade. Se nós fôssemos dar um tema para esse estudo bíblico, seria esse: impiedade, expressões da impiedade. Porque Jezabel e Acabe são caricatos nesse sentido. Eles são exemplos vivos, a personificação da impiedade. Impiedade é ser ímpio, né? A impiedade é não levar as coisas de Deus a sério, é não ter reverência pelas coisas de Deus, é não respeitar as coisas de Deus, é desprezar as coisas de Deus. O piedoso é aquele que respeita Deus, é aquele que teme a Deus, é aquele que leva as coisas de Deus a sério. O ímpio é o contrário. E quando nós vemos o capítulo 21 de 1 Reis, nós vemos que essa impiedade, essa expressão de não levar as coisas de Deus a sério, de desprezar as coisas de Deus, se mostra por meio da manipulação da palavra de Deus, por meio da manipulação da lei mosaica, se mostra por meio de uma mentira escancarada, que vai ser contada no capítulo que nós vamos estudar, uma armadilha fria e calculista, e tudo isso movido por uma birra fútil e infantil. O texto de 1 Reis 21 mostra para nós os bastidores e a execução de um plano maligno por conta do capricho tolo de um homem, um capricho fútil. E pior, nós vemos que esse plano, esses bastidores, dessa arquitetura do mal, nós vemos que isso obtém sucesso. Isso que nos deixa tristes na história da vinha de Nabote, que está lá em 1 Reis 21, que é o texto que nós vamos estudar. O mal obtém sucesso nessa história. E essa história é relevante para nós, portanto, porque nós vivemos num mundo onde o mal também, de certa forma, obtém sucesso. Nós vemos pessoas fazendo planos malignos, planos maus, desprezando a Deus e obtendo sucesso nesses planos.
Os ímpios prosperam em seus alvos fúteis, em seus alvos tolos, em seu desprezo a Deus. E muitas vezes nós, os justos, os crentes, os que temem a Deus, os piedosos, nós padecemos na mão de pessoas ímpias e injustas como Acabe e Jezabel. Então a relevância dessa história para nós hoje é porque nós vivemos num mundo em que a experiência de Nabote se repete. E talvez nós nos unamos ao salmista e perguntemos: Senhor, por que o ímpio prospera e o justo padece? Mas no capítulo 21, quando nós olhamos de modo panorâmico o capítulo 21, quando nós olhamos para o capítulo 21 de 1 Reis por inteiro, nós percebemos que ainda que o ímpio tenha um sucesso temporal, ou seja, aqui e agora, ainda que ele obtenha êxito nos seus planos malignos, ele tenha sucesso nos seus intentos maus, ainda que isso aconteça aqui, nós precisamos sempre ter em mente que Deus está atento ao que acontece ao seu povo e que um dia enviará o juízo ao ímpio. É importante nós termos isso em mente. Na história da vinha de Nabote nós vemos isso. Jezabel e Acabe têm sucesso no seu plano mau, mas o juízo de Deus vem. E nós precisamos lembrar disso nos dias que temos vivido, porque nós temos visto o mal prosperando em várias frentes. E nós falamos: Senhor, o que está acontecendo? Não haverá nenhum juízo. Calma, nós precisamos lembrar. Muitas vezes aqui o mal obtém sucesso, mas isso não é para sempre. Uma hora o juízo de Deus virá ao coração obstinado, ao coração ímpio. Então a mensagem central que nós podemos perceber aqui no texto, no capítulo 21 inteiro, é a seguinte: a impiedade traz o juízo divino. A impiedade traz o juízo divino. Nessa primeira parte do capítulo 21, que vai dos versículos 1 até o versículo 16, dos versículos 1 ao 16, nós percebemos 3 marcas da impiedade. Então, quando nós olhamos para o plano e a execução desse plano por Jezabel, plano mau, um plano maligno, para conquistar ali a vinha de Nabote, quando nós olhamos para isso, nós percebemos traços da impiedade, marcas da impiedade. E na segunda parte desse estudo, que é a segunda parte do capítulo 21, nós vemos marcas do juízo divino. Então a nossa mensagem central é: a impiedade traz o juízo divino. E nessa primeira parte, dos versículos 1 a 16, eu quero que os irmãos me acompanhem em 3 marcas da impiedade. Nós vamos perceber no texto, dos versículos 1 a 16, 3 marcas da impiedade. Como é essa impiedade que traz o juízo divino? Como é essa impiedade tão caricata na vida de Acabe e Jezabel? Quais são as marcas, os traços, as características dessa impiedade? Porque são características que nós vemos hoje também. São características que nós vemos nos nossos dias, de ímpios dos nossos dias. Então, 3 marcas da impiedade. Veja lá, nós temos a birra, primeira marca da impiedade, e ela está nos versículos 1 a 4. Depois, nós temos a manipulação, e ela está nos versículos 5 a 10. E por fim nós temos a crueldade, que está nos versículos 11 a 16. A impiedade traz o juízo divino. 3 marcas da impiedade, dos versículos 1 a 16. A birra, a manipulação e a crueldade. Então me acompanhe na exposição desse texto. Eu vou ler o texto sequencialmente, claro, e conforme nós formos fazendo a leitura, como é uma narrativa, eu vou explicando, fazendo notas e aplicações conforme o avanço da história, tá bom? Então vamos começar aí vendo a primeira marca da impiedade, que é a birra, e está nos versículos 1 a 4. Lembrando que birra é uma expressão de obstinação, só que ela é um pouquinho diferente. A obstinação de Acabe nós já conhecemos. Acabe é alguém completamente, abertamente obstinado às coisas de Deus. Ele não aceita as coisas de Deus e permanece no seu mau caminho. A birra que nós vemos aqui é uma expressão adicional à obstinação. É uma expressão visível da obstinação. É algo que as pessoas percebem, inclusive Jezabel vai perceber aqui, e é uma marca da impiedade. Então vamos ver aí a primeira marca da impiedade, a birra. Versículo 1 diz assim: sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. No versículo 1 nós temos Nabote sendo apresentado a nós. E se nós fôssemos fazer uma tradução um pouco mais literal do que o texto hebraico diz, seria algo mais ou menos assim: uma vinha tinha Nabote, o jezreelita, que era em Jezreel. Ou seja, há um homem
que mora em Jezreel, por isso ele é jezreelita, e ele tem uma vinha em Jezreel. Ou seja, o texto quer enfatizar aqui, ao longo dessas expressõezinhas, ao longo do texto nós vemos essas expressõezinhas, o jezreelita, Nabote, o jezreelita. O texto quer mostrar para nós que Nabote era o herdeiro por direito daquela terra. Ele era de Jezreel e tinha uma vinha em Jezreel, então ele tinha o direito de estar naquela terra. Acabe era de Samaria, não significa que ele tinha sua ascendência de Samaria, mas significa que Acabe, por ser de Samaria, era o rei de todo Israel. Samaria era a capital do Reino do Norte. Então, quando nós falamos, por exemplo, Bolsonaro, rei de Brasília, nós estamos falando não apenas que Bolsonaro reina em Brasília, mas que por ser o presidente da capital, ele controla todo o país, ele é presidente de todo o país. Então, Nabote está num território que está sob a autoridade de Acabe. Acabe, rei de Samaria, é o rei de Israel. Mas é curioso nós observarmos que, por ser o rei de Israel, Acabe deveria proteger Nabote, deveria proteger os direitos de Nabote, deveria preservar os direitos de Nabote, não usurpá-los, que é o que vai acontecer aqui na história. E é curioso a gente observar que a capital de Israel não era Jezreel, era Samaria. Ou seja, o que Acabe tinha em Jezreel era um palácio de verão, era uma expressão da sua vida luxuosa, não era um centro político de Israel. E ele faz questão, nós vamos ver aqui, de adicionar algo a esse palácio de verão. E é curioso percebermos também que esse costume de comprar terras para fazer coisas, para fazer cidades, para atingir os seus propósitos, é algo que vem desde o pai de Acabe, Onri. Onri, em 1 Reis capítulo 16, compra o monte onde é construída Samaria. Então ele compra aquele monte e constrói Samaria, o pai de Acabe. E parece que isso passou de pai para filho, porque Acabe também quer comprar um território para ampliar esse seu palácio de verão, esse seu palácio que é uma expressão do seu luxo, da sua ostentação, um palácio que é a expressão de um capricho. Não tinha nada de errado em ter um palácio de verão, mas nós vemos aqui que Acabe quer fazer algo por um capricho, algo que não precisava tomar os contornos que tomou aqui. Então, quem tem o direito daquele território? Quem tem o direito daquele pedacinho de terra? Nabote, o jezreelita, que tem uma vinha em Jezreel. Acabe deveria protegê-lo e não fazer mal a ele. E nós percebemos que é o contrário que vai acontecer. Acabe vai fazer mal ao seu próprio cidadão. Acabe vai fazer mal a Nabote. Versículo 2 continua. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Acabe gostaria de ter uma horta. A ideia de uma horta é um jardim de vegetais, certamente uma fonte para alimentar o seu palácio. E a oferta que Acabe faz para Nabote não é uma oferta ruim, é uma oferta até que generosa. Do ponto de vista econômico, era algo interessante, porque Acabe oferece uma vinha melhor ou dinheiro daquele espaço, daquele terreno ali. Então não é uma oferta ruim. Mas a recusa de Nabote não está associada apenas a um valor sentimental por aquela vinha, o que seria motivo suficiente. A oferta de Acabe poderia ser boa, mas Nabote fala da herança dos seus pais. Ele poderia falar: olha, isso daqui tem valor sentimental para mim, é um valor importante para minha família, mas isso seria motivo suficiente já para a recusa dele. Mas parece que não é isso que está por trás da recusa de Nabote. Os irmãos devem lembrar que o livro de Reis é construído tendo por pano de fundo a lei mosaica. É um pano de fundo deuteronômico, das bênçãos, das maldições e da aliança que Deus fez com o povo de Israel, a aliança mosaica. E quando nós lemos a resposta de Nabote tendo isso em mente, quando nós percebemos o que Nabote diz: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais, nós entendemos que essa expressãozinha de Nabote é, na verdade, algo relacionado à sua fidelidade à aliança mosaica. Para o judeu, a
terra era uma expressão concreta da bênção de Deus, da aliança de Deus com seu povo. O judeu tem muito apego à terra, tanto que Deus distribuiu a cada tribo a porção respectiva de terra que elas deveriam ter. Então cada família recebeu uma herança disso como fruto, como resultado da aliança de Deus com o povo. Então essa herança que Nabote fala não é apenas um valor sentimental, é algo maior aqui. Nabote está mostrando fidelidade e aliança mosaica. E os irmãos devem se lembrar que alguns capítulos atrás, Deus disse a Elias que havia ainda outros 7.000 que não se dobraram a Baal, pessoas que continuavam tementes a Deus. E Nabote é uma dessas pessoas, porque ele continua fiel à aliança mosaica. Mas o que é aliança mosaica? Em que a aliança mosaica proíbe a venda da herança dos seus pais, desse pedaço de terra daquela vinha? Bom, se nós olharmos Levítico capítulo 25, os irmãos perceberão que a lei mosaica tinha uma série de restrições quanto à venda da terra. Não era permitido que isso acontecesse como Acabe queria aqui, mas nós já sabemos que Acabe não liga para essas coisas. Mas isso não podia acontecer, aqueles que seguiam a lei tinham que estar atentos a isso. Nós vemos isso em Levítico, que eu vou ler aqui agora, e vemos isso também em Números, capítulo 36. Mas veja o que diz Levítico, capítulo 25, versículos 23 a 28, olha só. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que arremir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. O que a lei mosaica está estipulando aqui? Olha, a terra é de Deus. Deus está concedendo essa terra ao seu povo, mas a terra continua sendo de Deus. Ele que determina onde as tribos devem ficar, qual deve ser a herança das famílias. Então isso não pode ser vendido perpetuamente. Vamos supor que alguém contraísse uma dívida e não tivesse como pagar se não vender a terra. Você tinha protocolos em cima disso. Algum parente deveria resgatar a terra para que a terra permanecesse no núcleo familiar, ali no centro familiar. Ou se alguém não tivesse resgatador, como o versículo 26 diz, quando a pessoa conseguisse o dinheiro para sanar a sua dívida, ela então deveria quitar a sua dívida e reaver a terra para si. E mesmo que a pessoa não conseguisse nenhum desses cenários, no 50º ano, ou seja, no ano de número 50, você tinha o ano do jubileu. A cada 50 anos você tinha o ano do jubileu em Israel. E no ano do jubileu, a cada 50 anos, todas as terras voltavam, todas as propriedades voltavam para os seus donos originais, de maneira que a terra ficava sempre na possessão daquela família, sempre posse daquela família. Então nós percebemos que havia uma série de restrições a respeito da venda de terras em Israel. E Nabote parece estar mostrando fidelidade a esse princípio. Mas é claro que Acabe ignora isso. É claro que Acabe não liga para isso. Acabe é alguém obstinado, é alguém ímpio. E nós precisamos extrair um princípio, nós podemos extrair um princípio dessa parte do texto. Porque existem questões da vida de um crente que não devem ser apenas pragmáticas. Existem questões da nossa vida que não devem se guiar apenas por economia, por praticidade, por velocidade, por benefícios particulares, como aconteceu aqui com a oferta de Nabote. A oferta que Acabe fez a Nabote era uma oferta economicamente interessante, viável, prática, era talvez algo bom do ponto de vista pragmático para Nabote.
Mas Nabote não tem uma ética utilitarista. Nabote não pesa apenas os prós e os contras nas suas decisões. A ética de Nabote é uma ética bíblica, é uma ética fiel à aliança, é uma ética fiel a Deus. E nós, como crentes, não podemos nutrir em nossos corações, em nossa mente, uma ética utilitarista. Nós devemos nutrir uma ética cristã em várias questões da nossa vida, em todas as questões da nossa vida, na verdade. Então, por exemplo, eu já ouvi alguns crentes defendendo o aborto em alguns casos. Qual é a lógica dessas pessoas que são crentes, mas defendem o aborto? A pessoa diz assim: olha, se uma moça sofre um terrível episódio de estupro, uma situação terrível, devastadora, e ela engravida como fruto desse estupro, a criação dessa criança vai ser comprometida, a felicidade da moça vai ser comprometida, aquela criança, mesmo se dada para adoção, ela não vai ter pai, ela vai ter uma lembrança de que seu pai foi um estuprador, a família não vai saber lidar com isso. Então, nesse caso, essa criança não vai ter, ou ela pode deixar de ter um lar inteiro, felicidade. Então a melhor coisa é cessar a vida desse feto, desse bebê. Irmãos, isso é terrível. Crentes que pensam desse jeito estão pensando com uma ética utilitarista, mas para nós que temos uma ética cristã, nós não guiamos por aquilo que é mais fácil ou mais prático, aquilo que traz menos inconveniências. Nós nos guiamos nessas questões por aquilo que é teológico, não pragmático. E a Bíblia fala que aborto é pecado, aborto é assassinato, é um homicídio. Não está na mesa de discussões isso para nós. Outra questão, a liberação das drogas. Muitas pessoas falam: os países que liberaram as drogas tiveram uma baixa, uma redução no índice de violência, no índice de tráfico e tudo mais. Mas, meus irmãos, isso não está na mesa de discussão. Nós, como crentes, não podemos apoiar um modo de vida guiado pelo entorpecimento, guiado pelo contrário da sobriedade, que é o que a Bíblia fala que os crentes devem ser sóbrios. Eu não posso apoiar uma política de liberação de drogas que leve as pessoas a viverem entorpecidas, como se isso não fosse errado, apenas para ver um índice de criminalidade descer. O mais fácil, o caminho às vezes que é mais veloz, o caminho que pragmaticamente parece melhor, nem sempre é o caminho que eticamente é o certo. Então nós precisamos lembrar que essa é uma questão teológica, não pragmática. Nós não podemos ter uma ética de Acabe, precisamos ter uma ética de Nabote. Nós não podemos ter uma ética pragmática, precisamos de uma ética cristã. E a ética de Nabote é uma ética de fidelidade, de temor a Deus, de obediência à lei de Deus e aos princípios que emanam da palavra de Deus. Acabe não. Acabe tem uma ética utilitarista. Ele se baseia apenas em prós e contras e ignora o que Deus diz. Nós não podemos ser assim. Temos que ter a ética de Nabote, não a ética de Acabe. Mas o texto continua, versículo 4, diz assim: então, depois de tudo isso, Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, hoje israelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Uma birra. Aqui nós vemos a birra de Acabe, a birra do ímpio. Ele faz bico, ele fica triste, ele deixa de comer, ele fica deitado, virado para a parede e não quer saber de nada. Nós já vimos no final do capítulo 20 que esse é um comportamento recorrente em Acabe. Nós vemos no final do capítulo 20 que diante do juízo que o profeta traz contra Acabe, ele fica também desgostoso e indignado, no último versículo do capítulo 20. E aqui ele repete esse comportamento. Então nós já sabemos que sempre que Acabe é contrariado pela palavra de Deus, ele adota uma postura de birra. Ele fica indignado, fica de bico, fica contrariado. É como aquele garotinho, talvez os irmãos se lembrem, aquele garotinho da propaganda do brócolis, que ele está no mercado com a mãe e ele quer brócolis e a mãe fala que já tem brócolis em casa e ele começa a fazer um escândalo no mercado porque ele quer brócolis, ele quer brócolis, ele quer brócolis. Todo mundo do mercado começa a olhar para a mãe e então a mãe fala: olha, fica quieto e pega essa chicória aqui. E aí o menino depois pega o rabanete e depois o menino pede então uma chicória. E aí ele ficou famoso, porque é o menino da chicória. Era uma propaganda do Sustagem Kids, propaganda bem famosa desse menininho birrento. Acabe é um menininho birrento. Acabe é o menininho do brócolis. Acabe é o menininho do rabanete da chicória. Acabe é a pessoa que, quando contrariada, faz bico, faz birra, fica com o seu coração obstinado e espera
expressa isso na sua fisionomia, no seu comportamento, na sua rotina. E a birra de Acabe ilustra de modo muito vívido o que acontece com o ímpio quando seus desejos são contrariados pela palavra de Deus. Nós estamos falando que a impiedade tem marcas, e uma dessas marcas é a birra. Mas isso não se aplica só a Acabe, isso se aplica aos ímpios de modo geral. Ainda hoje os ímpios, quando contrariados pela palavra de Deus, se expressam por meio da birra. Batem o pé, fazem bico, fazem escândalos, querendo seus supostos direitos e assim por diante. Nós vemos isso, por exemplo, no movimento LGBT e afins. Nós percebemos que o movimento LGBT faz questão de se casar, eles fazem questão dos direitos do casamento. Nós, como crentes, rejeitamos essa ideia, porque não existe casamento entre pessoas do mesmo sexo. O casamento é algo que o próprio Deus instituiu, é uma instituição cristã. E, por ser uma instituição do próprio Deus, é Ele quem define os termos do casamento. E os termos do casamento envolvem um homem e uma mulher. Então não tem como existir casamento homossexual, não existe isso. Mas quando nós falamos isso, qual que é a postura dos ímpios? Qual é a postura do pessoal progressista? Qual é a postura do pessoal LGBT? Eles são como Acabe, eles fazem birra, eles batem o pé, eles fazem bico, eles vão atrás dos seus direitos, eles querem forçosamente obrigar que as igrejas realizem as cerimônias de casamento, eles estão obstinados e expressam a sua obstinação por meio de birra. Então o que nós percebemos nos versículos 1 a 4 em Acabe é uma birra que se repete ainda hoje em nossos dias. O ímpio, quando contrariado, se expressa por meio da birra. Primeira marca da impiedade é a birra. E isso está dentro do nosso ensino, nossa mensagem central para o capítulo 21. A impiedade traz o juízo divino. Hoje nós estamos vendo apenas o juízo divino, apenas a impiedade. E depois, na próxima ocasião que estivermos nesse capítulo, veremos o juízo de Deus. Mas o que vai acontecer? Acabe está fazendo birra. Qual é a segunda marca da impiedade? É a manipulação. Veja lá a sequência do texto. Versículo 5. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ela percebeu a birrinha de Acabe. Ele lhe respondeu, versículo 6. Porque falei a Nabote, hoje israelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele me disse: não te darei a minha vinha. Veja só como surge a manipulação de Acabe. Acabe é manipulador. Nós veremos que Jezabel é mais manipulador ainda, mas Acabe é manipulador também. Por que ele é manipulador? Ele seleciona convenientemente as suas palavras e as palavras de Nabote. Quando ele fala sobre si mesmo, ele fala que ele ofereceu dinheiro, ele fala que ele ofereceu uma outra terra, ele quer conquistar Jezabel, ele quer mostrar que a sua birra não é uma birra infantil, ele quer que Jezabel cumpra o seu partido, que Jezabel esteja do lado dele. Então ele se mostra como alguém que foi injustiçado, e ele seleciona convenientemente as respostas de Nabote, porque ele fala que Nabote só recusou. Ele fala: porém ele me disse: não te darei a minha vinha. Olha só. Olha a manipulação de Acabe aqui. O ímpio é manipulador, ele seleciona as palavras. O ímpio aqui, em Acabe, não fala para Jezabel que a recusa de Nabote estava associada a um valor teológico. Não uma simples resposta negativa, como Acabe coloca aqui, mas Acabe está mostrando o poder, o potencial de manipulação do ímpio. Ele quer levar Jezabel a comprar o seu partido, e então ele faz recortes do que aconteceu. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com o nosso trato com os ímpios. Os ímpios, as pessoas que não temem a Deus, as pessoas que não levam as coisas de Deus a sério, que não temem a verdade de Deus, que não seguem a verdade de Deus, são pessoas que muitas vezes, para angariar apoio, são pessoas que muitas vezes, para que os outros comprem o seu partido, são pessoas que fazem manipulação, são pessoas que recortam frases, diálogos, mensagens e colocam isso em outro contexto a fim de fazer como Acabe quer aqui, como Acabe quer fazer aqui, de manipular a situação e criar um outro cenário. Nós precisamos ter cuidado, porque os ímpios são seletivos e manipuladores. Cuidado, não seja amigo íntimo de alguém que não é amigo de Deus.
Não seja amigo íntimo de alguém que é ímpio, porque pode ser que você seja alvo da mesma manipulação que Acabe comete aqui e que Jezabel vai cometer mais para frente. E nós mesmos podemos agir como ímpios. Nós mesmos podemos contar histórias pela metade a fim de conseguirmos apoio alheio. Nós não podemos fazer isso. Uma meia-verdade, uma mentira por inteiro. Se eu estou contando uma história, quer eu seja vítima, quer eu seja alguém que foi injustiçado, quer eu seja alguém que fez algo errado, eu não posso selecionar convenientemente as partes da história apenas para me beneficiar disso. O crente é alguém compromissado com a verdade, é alguém comprometido com a verdade, e nós não devemos ser manipuladores como Acabe é aqui. Então, quando você contar uma história sobre alguém ou sobre você, não seja manipulador, não selecione as partes convenientemente, conte a verdade, conte a inteireza dos fatos. Versículo 7 continua: Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. É interessante observar na expressão imediata que Jezabel tem ao que Acabe disse, que ela fala: governas tu com efeito sobre Israel? Ela está falando: peraí, você é o rei de Israel ou não é? O que está acontecendo aqui? Você é a autoridade máxima e fica aí com esse choramingo todo? O que está acontecendo aqui? E nós aprendemos disso que ninguém, nem mesmo o ímpio, aguenta lidar com o homem banana. Nós sabemos que Acabe é um homem banana, Acabe é um homem fraco, Acabe é um homem que na nossa geração seria aquele homem todo cheio de mimimi, todo cheio de não me toque, todo cheio de frescurinhas, todo cheio de ofensas. Esse seria o Acabe dos nossos dias. Ninguém aguenta lidar com um homem assim, ninguém. Então, se você é um homem banana, deixe de ser um homem banana, amadureça, né? Você tem que ser alguém firme, você tem que ser alguém convicto, não alguém que se ofende por qualquer coisa, alguém que faz birra por qualquer coisa, alguém que é cheio de mimimi. Não, ninguém aguenta lidar com isso, nem mesmo os ímpios. Mas é interessante que todo homem banana consegue uma Jezabel, todo Acabe encontra uma Jezabel, toda panela tem a sua tampa, e todo Acabe encontra uma Jezabel para sua vida. Se você é um Acabe solteiro, pode esperar que você vai encontrar uma Jezabel para sua vida. Se você é um homem banana, você vai encontrar alguém para tomar as rédeas da sua vida e fazer o que Jezabel faz aqui, porque nós vemos em Acabe o exemplo de homens que são comandados pela esposa. O que o texto quer nos mostrar é que quem efetivamente manda em Israel não é Acabe, é Jezabel, uma pagã. Isso fica claro nos pronomes enfáticos que o texto usa, que Jezabel usa na sua resposta. Pronomes pessoais são eu, tu, ele, nós, vós, ele, servem para apontar as pessoas que estão falando, ou os alvos do discurso. E aqui nós vemos Jezabel dando uma ênfase, ela fala assim: tu és o rei de Israel ou não? Eu vou comprar, eu vou adquirir, eu vou pegar a vinha de Nabote para você, eu vou lhe dar a vinha de Nabote. Essa ênfase do tu e do eu mostra para nós o seguinte: Jezabel está falando assim: olha, já que você não faz a sua parte, pode deixar que eu vou fazer a minha. Você é um incompetente, mas eu não sou. Você não é rei sobre Israel, mas eu vou fazer o que você deveria fazer. E nós vemos na sequência que para Jezabel não tem nada de errado em utilizar instrumentos de autoridade para obter benefícios pessoais. Para Jezabel, não há nada de errado em usar a autoridade, o poder, os privilégios de um rei para obter benefícios pessoais. O ímpio age desse jeito. Basta nós olharmos para Brasília, basta nós olharmos para os nossos governadores, para os nossos políticos. Todos eles, por terem a caneta na mão, acham que podem usufruir de benefícios particulares. Ué, eu não governo sobre este povo? Então eu tenho o direito de fazer o que eu bem entender. Eu tenho o direito de me beneficiar disso usando os instrumentos que estão à minha disposição. Instrumentos que não validam esse tipo de coisa, que não existem para esse tipo de coisa. Mas o homem ímpio não liga para isso, ele busca o benefício próprio. E no contexto da igreja, essa ameaça pode ser real. Os líderes da igreja, pastores, diáconos, evangelistas, a liderança da igreja, especialmente os pastores, eventualmente podem cair no erro de pensar como Jezabel e achar que por governarem, por liderarem a igreja, podem usar da igreja para benefícios pessoais. Isso, irmãos, é uma mentira terrível.
que infelizmente muitos pastores tomam para os seus ministérios e acabam tirando proveito próprio das ovelhas. Não é à toa que Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, fala que os pastores não devem dirigir o rebanho por ganância e nem como dominadores, mas como exemplo. Ou seja, o pastor não pode usar o rebanho de Deus, a igreja de Cristo. O pastor não pode usar a igreja de Deus para obter benefícios pessoais como Jezabel faz aqui. Isso não é possível. E muitas pessoas pensam dessa maneira. Então, o meu filho, eu sou pastor, o meu filho não vai ser disciplinado, porque eu sou pastor, eu governo sobre a igreja. O meu filho não vai precisar participar desse processo aqui, ele já vai entrar direto naquele cargo. O meu filho, ele não precisa dar satisfações a ninguém, porque ele é filho da liderança, ele é filho do pastor, e isso destrói igrejas. Os pastores estão aqui para servir o rebanho, não para usurpar benefícios, não para explorar o rebanho para fins pessoais. O texto continua, versículo 8. Então, escreveu cartas em nome de Acabe. Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote. Nós vemos aqui que toda a liderança de Israel estava comprometida, não apenas a monarquia, mas os juízes estavam comprometidos também. As cidades tinham juízes, e de acordo com Deuteronômio capítulo 16, esses juízes, evidentemente, deveriam guiar o povo com justiça, com a verdade, não manipulando as situações como o que vai acontecer aqui. Mas nós vemos que os juízes da nação também estão comprometidos, assim como a monarquia estava corrompida também. E nós aprendemos disso que o ímpio nunca age sozinho. É impressionante. Jezabel tem aliados. Jezabel forma uma quadrilha, chama pessoas que têm a mesma ética que ela e que não vem problema em fazer o mal, porque o ímpio sempre age assim. O ímpio nunca age sozinho. O ímpio sempre busca por comparsas. Essa é uma tônica, inclusive, do livro de Provérbios, onde nós vemos que os malfeitores sempre fazem convites a outras pessoas para se juntarem ao bando deles e fazer o mal. Então, o ímpio nunca age sozinho. E nós vemos aqui que toda a liderança de Israel está corrompida, desde a monarquia até os juízes locais. Versículo 9. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Farei sentar de fronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Veja aqui como essa Jezabel era sagaz, como essa Jezabel era perigosa. Ela era uma pagã, uma fenícia, mas ela conhecia muito bem a lei mosaica e conhecia muito bem os costumes dos judeus. Não se iludam, os ímpios podem muito bem conhecer coisas da Bíblia, claro, não de modo salvífico, não as verdades do Evangelho, crer nelas, mas os ímpios muitas vezes podem usar a Bíblia distorcendo-a. E é que exatamente o que Jezabel faz aqui. Jezabel manipula a lei de Moisés, manipula as circunstâncias do julgamento e manipula as emoções do povo. Ela conhece da lei e conhece dos costumes. Olha só, ela diz para que um jejum seja declarado. E o jejum, o objetivo do jejum era anunciar um encontro solene. Algo de ruim estava acontecendo com aquela cidade, algo de ruim estava acontecendo com aquela região, algum pecado estava oculto e esse pecado estava trazendo a ira de Deus sobre o povo. Então eles deveriam se reunir, jejuar como um preparo para esse momento, para essa reunião, e então esse pecado oculto seria revelado e devidamente punido, e o povo se preparava por meio de um jejum. É uma reunião solene, algo ruim está acontecendo e nós precisamos descobrir quem é o culpado. Uma seca, alguma crise, e nós vamos descobrir quem é o culpado. Para esse preparo, vamos fazer um jejum. O texto fala que Jezabel dá ordens para que Nabote seja levado à frente do povo. Aqui, ser levado à frente do povo pode ter 2 sentidos. O primeiro sentido pode significar levar Nabote a julgamento. Então você tinha uma acusação e Nabote era levado à frente do povo, era colocado num lugar que todos o viam, e então eram feitas as acusações ali diante do povo. Ou ser colocado à frente do povo pode ser um indicativo de
de na assembleia, Nabote sentar num lugar de destaque, Nabote sentar num lugar que mostra um status social elevado. E quando a acusação fosse feita a ele, então o povo perceberia, peraí, Nabote é alguém de destaque, Nabote é alguém de grande status. Se ele pecou, então está explicado a crise que temos vivido aqui. Então, Jezabel está manipulando o processo legal. Ela conhece do processo legal de julgamento do povo judeu. 2 testemunhas ela pede, e as 2 testemunhas eram necessárias para confirmar uma acusação, especialmente nos casos de pena capital, como nós vemos lá em Deuteronômio 17, Deuteronômio 19, ou seja, ela conhece. Ela sabe que para penas capitais, para crimes como esse, eram necessárias 2 testemunhas para que não houvesse ali a possibilidade de um julgamento falso. Então 2 testemunhas eram colocadas, pelo menos 2 testemunhas, diante do acusado, para que aquilo fosse considerado, fosse avaliado. E ela sabe disso aqui, das 2 testemunhas. Ela fala, 2 homens maus. E ela cita que o pecado específico pelo qual Nabote seria acusado é a blasfêmia contra Deus e contra o rei. Essa blasfêmia está lá em Êxodo 22, 28, que proíbe a blasfêmia contra Deus e contra o príncipe do povo. Até porque blasfemar contra o rei, já que o rei era um representante do próprio Deus, significava também um pecado contra Deus. Então a acusação contra Nabote era muito grave. O que é curioso é observarmos que Nabote, na verdade, fez o contrário disso. Nabote não blasfemou a Deus. Nabote foi fiel a Deus. Nabote não blasfemou contra o rei. Ele tratou o rei normalmente. Mas nós vemos aqui uma manipulação. E essa acusação de blasfêmia contra o rei e contra Deus era uma acusação muito grave. E em Levítico 24, nós vemos que Deus determina que um rapaz israelita que blasfemou contra dele seja apedrejado. Jezabel sabia que a punição, a pena capital aí para esse tipo de pecado era o apedrejamento. Então vejam, Jezabel está manipulando as circunstâncias. Jezabel é uma mulher terrível, uma expressão viva da impiedade, a personificação da impiedade, da pessoa que não respeita as coisas de Deus e usa inclusive a lei de Deus, distorcendo-a para seus próprios benefícios. Nossa mensagem central diz que a impiedade traz o juízo divino e nós estamos vendo o avanço dessa impiedade. Até agora nós estivemos nos bastidores, agora nós vamos à execução desse plano maligno. A impiedade traz o juízo divino. Primeira marca da impiedade é a birra. Segunda marca da impiedade, nós vemos aqui, é a manipulação. E agora, dos versículos 11 a 16, nós temos a crueldade. Veja só. Os homens da sua cidade, versículo 11, os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. O plano maligno de Jezabel funcionou. Mas a crueldade desse episódio talvez não fique tão clara numa leitura corrida do texto. Porque a crueldade é maior do que parece. Não apenas Nabote foi apedrejado, mas nós vemos em 2 Reis capítulo 9, versículos 25 e 26, que os filhos de Nabote foram apedrejados também. Talvez esse tipo de pena aqui, por Nabote ser o pai, o líder da casa, então talvez toda a família padecesse a mesma pena. Então não apenas Nabote foi apedrejado, mas os filhos de Nabote foram apedrejados também, de modo que não tinha ninguém para pedir a herança, porque os herdeiros foram mortos. Veja como Jezabel é cruel, ela trama um assassinato frio de uma família inteira, uma chacina. Aí a crueldade fica mais evidente ainda quando nós vemos o versículo 19, que nós vamos estudar com mais atenção na próxima ocasião, mas no versículo 19 nós vemos assim: falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança, falando para Acabe aqui,
dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. O fato dos cães terem lambido o sangue de Nabote mostra que Nabote não teve sequer um enterro digno. Ele foi apedrejado e foi largado lá. Os cães que são citados aqui não é o Shih Tzu, não são o Shih Tzu, o Poodle, não são esses cães domesticados que nós temos hoje, não é a Fluffy. Os cães que são mencionados aqui eram evidentemente cães não domesticados, cães selvagens, que se alimentavam de lixo, e quando tinham cadáveres expostos, eles iam lá, lambiam o cadáver, e é o que acontece aqui com Nabote e com seus filhos. Então nós percebemos que eles não tiveram nem mesmo um enterro digno. O justo padeceu de uma injustiça terrível aqui. E há um contraste entre os capítulos 20 e 21. No capítulo 20, nós estudamos sobre Ben-Hadad, um conflito militar entre Israel e a Síria, os arameus. Agora, no capítulo 21, nós temos o episódio de Nabote, e há um contraste que o autor de Reis quer nos mostrar. Porque veja só, Ben-Hadad era alguém estrangeiro, não pertencia ao povo de Israel, era um homem ímpio, era um homem que deveria ter sido destruído pelo exército de Israel, destruído por Acabe, mas ele foi poupado. Agora vem o contraste. Na sequência, temos Nabote. Nabote era um israelita que deveria ser protegido pelo rei de Samaria, que deveria ser protegido pelo rei de Israel. Era alguém temente a Deus. Era alguém que deveria ser protegido, mas foi assassinado. Então nós percebemos aqui o seguinte: Acabe destrói o que deve ser protegido e protege o que deve ser destruído. Esse é o modo de agir do ímpio. O ímpio destrói o que tem que ser protegido e protege o que tem que ser destruído. O ímpio ataca a família, sendo que a família tem que ser protegida, mas ele destrói a família. O ímpio protege o seu direito à imoralidade, mas ele destrói a ética, mas protege a sua imoralidade. Ele ataca a família tradicional, ataca o modelo bíblico de família, mas protege tudo aquilo que não presta. Essa é a postura do ímpio. Ele protege o que tem que ser destruído e destrói aquilo que tem que ser protegido. Muitos crentes ficam surpresos quando nós vemos algum crime chocante ser cometido. Nós tivemos recentemente os crimes cometidos por aquele Lázaro no Distrito Federal, lá em Goiás. E as pessoas falam, não, o ser humano não pode ser alguém tão mau. E as pessoas falam assim, não, essa pessoa, para cometer um ato tão ruim desse, ela só pode estar possuída por um demônio, ou ela está com algum problema psicológico. Meus irmãos, o coração do homem é muito mau. O homem não precisa de possessão demoníaca, não precisa de uma doença mental para fazer uma crueldade como a que Jezabel fez aqui. Inclusive nós vemos que Jezabel não está possuída por nenhum demônio e Jezabel está em plena posse de suas faculdades mentais. Ela faz tudo certinho, ela planeja tudo meticulosamente, ela põe a sua mente e sua criatividade em exercício. Ela não está fora de si, ela está muito consciente. O problema não é a possessão demoníaca, não é problema patológico, psicológicos, não. O problema é o coração do homem. O coração do homem é mau o suficiente para fazer essas crueldades aqui. Especialmente no caso de Jezabel e Acabe, nós vemos que o pecado da idolatria e da falta de compromisso com Deus dá livre curso à sua impiedade. Não há nada que segure Jezabel e Acabe. E eles vão cada vez mais rápido nessa estrada de impiedade. O seu coração pecaminoso é cada vez mais rápido e de modo maior entregue à crueldade, à maldade, aquilo que desagrada a Deus. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos, o coração do homem é mau. A nossa natureza pecaminosa colocou em nosso coração a semente de todo tipo de pecado. Não fosse a ação do Espírito Santo em nossa vida, não fosse o evangelho que nós acreditamos, nós poderíamos ser como Jezabel e Acabe. Robert Murray, acho que é assim que fala o nome dele, viveu de 1813 a 1843, ele foi um pastor que morreu muito jovem, com 29 anos, mas alguns dizem que ele foi um dos homens mais semelhantes a Cristo que já viveu na Escócia. E ele disse o seguinte: a semente de todo pecado conhecido pelo homem está em meu coração.
a semente de todo pecado conhecido pelo homem está em meu coração. Como eu me livro como que eu me livro deste solo fértil para essa semente? Como que eu me livro do potencial de crueldade, de idolatria, de maldade que eu tenho em meu coração? Como eu me livro disso? Por meio do Evangelho. Quando eu creio no Evangelho, esse meu coração é regenerado. Eu ganho um novo coração. E o Espírito Santo agora habita em mim. E o Espírito Santo habitando em mim vai trabalhar no meu coração para que essas sementes de crueldade não frutifiquem, não cresçam. Se você luta contra a crueldade, se você é alguém mau, você não pode combater a sua maldade apenas com discursos moralistas, apenas tentando ter uma ética cristã sem se comprometer com Cristo. Não é possível isso acontecer. Você precisa de um novo coração, você precisa de um coração regenerado, que tem o Espírito Santo trabalhando ali, de modo que os seus pensamentos mudem, de modo que o Espírito Santo impeça que a crueldade tome livre curso na sua vida. Só assim você poderá fugir do padrão que Jezabel e Acabe representam. Quando você foge desse padrão, você está próximo de Cristo. Quando você está longe de Cristo, você está próximo do padrão de Jezabel e Acabe. Você precisa de um novo coração e você precisa da obra do Espírito Santo na sua vida. Como? Crendo em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Admitindo que o seu pecado é como o pecado de Jezabel, é como o pecado de Acabe, é o pecado de alguém que despreza a Deus, mas que por meio da obra de Jesus na cruz, que morreu levando a culpa de pecadores como nós. Então, quando eu creio nele como meu Salvador, essa culpa é removida, eu ganho um novo coração e agora eu não sou mais como Jezabel e Acabe. Eu não sou mais alguém ímpio, agora eu sou alguém que teme a Deus, que honra a Deus, que quer viver para Deus. É assim que nós lidamos com a crueldade do homem. Nós temos uma ideia de que o homem pode ser corrigido apenas por moralidade, apenas por uma reeducação penitenciária. Meus irmãos, isso não é verdade. Nós precisamos de um novo coração. O que salva o homem da crueldade e da maldade é um novo coração. Caso contrário, nós temos pequenos Acabes e pequenas Jezabéis em todo aquele que é ímpio. Versículo 15. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Acabe nem esperou o corpo esfriar e já foi correndo para a vinha para implementar a sua hortinha ali, para tomar posse daquele terreno que ele queria para o seu palácio. Nem esperou o corpo esfriar. O que mostra não apenas que Acabe era alguém frio, mas que aprovava as atitudes de Jezabel. Ele aprovava aquilo que Jezabel fazia. E é isso que o ímpio faz. O ímpio, nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu comportamento, sempre aprova o que os outros ímpios fazem. E Acabe faz isso aqui. Então nós vemos que a impiedade traz o juízo divino. 3 marcas da impiedade: a birra, a manipulação e a crueldade. Mas eu gostaria de terminar fazendo uma última aplicação que não é o objetivo principal do texto. Eu quero fazer uma aplicação dirigida aos pais, sobre a criação de filhos. O texto não fala sobre a criação de filhos, não é esse o alvo principal do texto. Mas eu creio que esse texto nos ensine um princípio que possa ser aplicado também à criação de filhos. Qual é esse princípio? Bom, o texto faz questão de mostrar para nós que a birra de Acabe é algo infantil. Nós conhecemos crianças birrentas, como o menino da chicória, que faz birra quando é contrariado. É uma birra infantil, e o ímpio é alguém que tem uma birra como a birra de Acabe, uma birra infantil. Mas como eu disse, nós conhecemos crianças que têm esse comportamento também, que são crianças birrentas, que têm o seu coração obstinado, quando contrariadas pela palavra de Deus, quando contrariadas pela orientação dos pais, expressam essa birra como Acabe faz aqui. Mas a birra de Acabe não parou no seu bico. A birra de Acabe não parou na sua cara fechada, na sua falta de apetite. A birra de Acabe não parou aí. A birra de Acabe teve consequências terríveis: corrupção, manipulação, assassinato. Ou seja, ainda que o texto não queira nos mostrar, não queira nos ensinar diretamente algo sobre criação de filhos,
eu quero deixar um alerta a você que é pai, e a você que um dia ainda vai ser pai. A birra sempre evolui para outras expressões de impiedade. Sempre. A birra nunca para na birra. A birra nunca para no bico. A birra nunca para em ficar virado para a parede fazendo cena. A birra sempre evolui para outros pecados, porque a birra é um avanço, é uma evolução da obstinação, é uma expressão da obstinação. E se você não corrige a birra do seu filho adolescente hoje, não espere que essa obstinação, essa birra, vá sumir magicamente no futuro. Se você não corrige a birra do seu filho hoje, se você não corrige o comportamento de Acabe que o seu filho adolescente tem hoje, no futuro, se ele não for disciplinado e ensinado no caminho certo, no caminho de Deus, ele terá a mesma postura que Acabe, quando ele for contrariado. Se você não corrige o seu filho birrento hoje, ele vai se tornar um Acabe, vai se tornar uma Jezabel, vai se tornar alguém birrento, que é cruel, manipulador e que planeja o mal para seu benefício próprio, porque não aguenta ser contrariado. É triste ver que muitos pais não têm pulso para educar os seus filhos, corrigir os seus filhos, arrancar a birra dos seus filhos ali por meio da disciplina, por meio da vara, por meio da exortação. Os pais que não fazem isso estão condenando seus filhos a serem Acabes no futuro. Então, se você é pai, ouça esse alerta e desempenhe o seu ministério de pai com zelo, corrija o seu filho, exorte o seu filho, arranque essa birra do seu filho, para que ele não se torne como Acabe, e então ele não sofra as consequências disso, porque a impiedade traz o juízo divino. Essa é a nossa mensagem central. 3 marcas da impiedade: a birra, a manipulação e a crueldade. Que Deus nos livre disso. Infelizmente, neste momento da história, nós paramos com Nabote sendo alvo desse terrível plano. Mas a história não para por aí. Na próxima ocasião, nós veremos os traços, as marcas do juízo divino. Deus está atento ao que aconteceu e Ele trará juízo a Acabe e a Jezabel. Mas isso nós veremos na próxima ocasião. Vamos orar. Senhor Deus, livra-nos do coração de Acabe, livra-nos do coração de Jezabel. Livre-nos, Pai, de um coração ímpio. Nós sabemos que isso, ainda que tenha acontecido com pessoas distantes do Senhor, nós sabemos que essa ameaça, Pai, de um coração que despreza o Senhor, pode se abater em algum grau sobre nós também. Nós podemos ignorar o que a Sua palavra diz e viver de modo obstinado, de modo birrento, de modo manipulador, de modo cruel. Livra-nos disso, por meio da ação do Teu Espírito em nossa vida, Pai. Livre-nos também, Pai, por favor, dos ímpios que atentam contra a nossa vida. Livre-nos dos Acabes e das Jezabels que nos cercam. Que o Senhor nos livre, Pai, e que a nossa história não seja como a história de Nabote, que padeceu mesmo sendo justo, mas que o Senhor nos proteja, nos livre disso. Mas que nós sejamos justos como Nabote, que nós sejamos tementes ao Senhor como Nabote, que nós sejamos aqueles que não se curvam diante de Baal e que mantenham uma ética cristã, mantenham uma ética de Nabote. Ajuda-nos nisso, por favor. Ajuda-nos a combater a impiedade dos nossos dias. Ajuda-nos a nos mantermos firmes diante da pressão da impiedade dos nossos dias. E nos livre do mal, por favor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, irmãos. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.